A vida moderna é uma montanha-russa. A gente se vê no meio de um turbilhão de informações, expectativas e, sejamos honestos, uma baita bagagem desnecessária. Você já parou para pensar em quanto peso a gente carrega, tanto nas costas quanto na cabeça? Essa sensação de sobrecarga, de estar sempre correndo atrás do rabo, é algo que muita gente sente. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho, uma forma de descomplicar, de encontrar um oásis de paz interior no meio do caos? Não estou falando de sumir do mapa, mas de uma transformação profunda, que te permite respirar fundo e encarar qualquer parada com um autocontrole de dar inveja. A gente vive numa era onde o ter mais virou mantra, mas será que essa busca incessante por coisas realmente nos traz felicidade duradoura? E se a verdadeira riqueza estivesse em outro lugar, em um tipo de sabedoria que nos ensina a dançar conforme a música, mas com os próprios pés fincados no chão? Prepare-se para desvendar segredos milenares e conceitos poderosos que, acredite, podem ser a chave para você destravar uma vida mais leve, mais focada e, principalmente, mais sua. Vamos mergulhar juntos nessa jornada que vai mudar sua percepção sobre o que realmente importa e te dar as ferramentas para cultivar uma resiliência inabalável. Pode parecer papo de coach, eu sei, mas a verdade é que estamos prestes a explorar duas filosofias orientais e ocidentais que, juntas, formam uma dupla imbatível para quem busca essa clareza e força interna, o estoicismo e o minimalismo. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre essas ideias e venha comigo descobrir como elas se entrelaçam para te oferecer um guia prático para a vida moderna. Você vai se surpreender como conceitos tão antigos podem ser tão atuais e transformadores. Pronto para essa jornada de desapego e autoconhecimento? Estoicismo e minimalismo. A gente vive num corre-corre danado, com tanta coisa para dar conta que às vezes parece que vamos explodir, não é? Pois bem, quando a gente olha para o minimalismo e o estoicismo, percebe uma conexão profunda, quase um abraço entre essas duas filosofias. Pensa comigo, o minimalismo te convida a desapegar do excesso de tralha, a organizar seu espaço pra caramba, transformando o externo num lugar mais leve e funcional. É tipo arrumar a casa para arrumar a cabeça, sabe? Mas o estoicismo vai além, te cutucando para desapegar das cargas mentais, daquelas preocupações que pesam na alma e de laços emocionais que mais atrapalham do que ajudam. É como se ele dissesse, tá, a casa tá limpa, mas e a sua mente? Ela também precisa de uma faxina. Ambos te puxam para a simplicidade, um no mundo exterior e o outro no nosso universo interior, buscando a tão almejada paz interior. Sabe, o minimalismo que a gente vê hoje pipocando por aí surgiu como uma resposta direta a essa avalanche de consumismo que nos engoliu no século XXI. É o grito de chega, para tanta coisa desnecessária que a publicidade tenta empurrar goela abaixo. Já o estoicismo, meu amigo, é coisa antiga, mas de uma atualidade impressionante. Ele nasceu lá na Grécia Antiga, por volta do século III a.C., com pensadores como Zenão de Cítio, que começaram a botar a cabeça para funcionar sobre como viver uma vida boa, uma vida que vale a pena. É interessante ver como ideias que surgiram em épocas e contextos tão diferentes podem convergir para um mesmo ideal de vida mais plena e focada, ensinando a importância da autocontrole diante das adversidades. A grande sacada é que o minimalismo tende a ser mais prático, focado naquilo que a gente compra, no que a gente acumula e em como a gente consome de forma mais consciente. É o que fazer com as suas coisas, como organizar seu guarda-roupa para ter menos roupa e mais tempo. Já o estoicismo, ele vai mais fundo, mergulha nas ideias, nas emoções, no seu caráter, na sua virtude. Ele te pergunta, o que você pensa? Como você reage? Que tipo de pessoa você quer ser? Enquanto minimalistas buscam uma vida mais livre e clara, sem a bagunça material, os estoicos almejam um aprimoramento moral, viver em harmonia com a razão e a natureza, usando a resiliência para lidar com os desafios. Ambos são caminhos para uma vida com mais significado, mas cada um com seu foco principal. Curioso, não é? Que tal aprofundarmos nos princípios do estoicismo? Princípios fundamentais do estoicismo. Agora que a gente já bateu um papo sobre como o estoicismo e o minimalismo se completam, vamos mergulhar mais a fundo nos pilares que sustentam essa filosofia milenar. O primeiro, e talvez um dos mais importantes, é a razão. Pra gente que vive hoje, parece óbvio, mas os estoicos, lá atrás, já sacaram a importância de usar a lógica para entender o mundo à nossa volta e, mais crucial ainda, para guiar nossas ações. Não é só pensar, é agir de forma pensada. Pensa comigo.
Quantas vezes a gente age no impulso e depois se arrepende? O estoicismo te convida a dar uma freada, a respirar e a usar a cabeça antes de sair por aí. Isso te leva a uma vida de virtude e, consequentemente, a uma deliciosa paz interior. É o contrário de viver no modo automático, é viver com propósito e autocontrole. E por falar em controle, chegamos a um princípio fundamental que, confesso, mudou minha forma de ver a vida: a distinção clara entre o que a gente pode controlar e o que não pode. Parece simples, mas é uma mina de ouro. A gente vive se estressando com o trânsito, com a opinião alheia, com o clima, com a economia, tudo coisa que, sejamos francos, está totalmente fora do nosso alcance. O estoicismo te ensina a focar naquilo que está sob o seu comando: seus pensamentos, suas percepções, suas reações e suas ações. Tudo o que vem de fora, meu amigo, é terreno incerto. Essa sacada te liberta de um peso gigantesco, te ajudando a cultivar uma resiliência absurda diante dos reveses da vida. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o que pensamos sobre eles. E o que a gente faz com esse controle que a gente tem? A busca pela virtude. Para os estoicos, a vida feliz não é aquela cheia de luxos ou prazeres momentâneos, mas sim uma vida virtuosa. E não estamos falando de ser um santo, mas de praticar sabedoria, ter coragem para encarar os desafios, ser justo nas suas relações e ter temperança, ou seja, equilíbrio em tudo que faz. Pensa em um Marco Aurélio da vida, um imperador que, mesmo com todo o poder, buscava virtude em cada decisão. É como um mapa do tesouro para a felicidade, onde o tesouro não é ouro, mas sim um caráter sólido e uma paz interior que ninguém tira de você. É sobre construir uma base inabalável para a sua vida, baseada no autocontrole e no desapego do que não agrega. Ensinamentos e legados de filósofos estoicos. É muito legal ver como a sabedoria do estoicismo não ficou só nos livros, mas foi aplicada na vida real por gente que, de fato, fez a diferença. Pega o Sêneca, por exemplo. Esse cara, que foi um baita filósofo e conselheiro de imperador, deixou um legado incrível nas suas cartas e escritos. Ele não ficava só na teoria, sabe? Sêneca era mestre em mostrar como a gente pode pegar as ideias estoicas e trazer para nossa rotina. Tipo, como lidar com a raiva, como encarar a morte, que é um tema inevitável, ou até mesmo como aproveitar a vida de um jeito mais consciente. Ele falava muito sobre a importância de viver o presente e não se prender ao passado ou se preocupar excessivamente com o futuro, um belo exemplo de desapego. As lições dele são um convite a olhar para dentro e aplicar o autocontrole no dia a dia, cultivando a virtude em cada passo. Aí a gente tem o Epicteto, uma figura que, só de saber a história dele, já nos inspira uma resiliência gigante. Nascido escravo, ele se tornou um dos maiores filósofos estoicos, e seus trabalhos, como o Enchiridion e os discursos, são verdadeiros guias práticos para uma vida boa. No Enchiridion, por exemplo, ele te dá umas 10 lições que são um banho de água fria na nossa ansiedade. Ele reforça a ideia do controle, o que a gente pode e não pode controlar, a aceitação do destino, a busca por uma vida virtuosa, o desapego de bens materiais e das circunstâncias externas, a autodisciplina e o autocontrole. É como se ele falasse: meu amigo, o mundo vai te sacudir, mas você decide como vai reagir. Ele te ensina a superar o medo pela razão, a ser bondoso e empático, a aprender com as críticas e a desenvolver uma resiliência de ferro através da autorreflexão. E não dá para falar de estoicismo sem mencionar o gigante Marco Aurélio. Esse imperador romano, conhecido como Rei Filósofo, deixou um tesouro para a humanidade: suas meditações. Lendo o que ele escreveu, a gente entra na cabeça de um cara que estava no topo do poder, mas que passava os dias refletindo sobre o certo e o errado, o dever e o sentido da vida. Ele liderou durante a terrível peste antonina, um período de caos, e mesmo assim, suas meditações mostram uma resiliência e uma paz interior impressionantes. Suas 10 lições incluem o controle da percepção, a aceitação do que não pode ser mudado, o foco no momento presente, o cultivo da humildade e da empatia, a prática da gratidão, o uso da adversidade como oportunidade de crescimento, a orientação pela razão, o cultivo da paz interior, a prática do desapego e a manutenção do progresso. É quase um manual de como viver bem, mesmo quando o mundo parece estar desabando. E agora que a gente viajou por esses grandes nomes do estoicismo, que tal darmos uma olhada em como essas ideias se conectam com algumas filosofias orientais? Conexões com as filosofias orientais. É fascinante como a sabedoria humana,
mesmo em cantos diferentes do mundo, muitas vezes chega a conclusões parecidas sobre o que é uma vida boa. A gente acabou de mergulhar no estoicismo e viu como ele prega o autocontrole, o desapego e a paz interior, e agora vamos dar um pulo para o Oriente. Pega o budismo, por exemplo. O caminho do meio deles, que busca um equilíbrio, e as 4 nobres verdades: sofrimento, causa do sofrimento, cessação do sofrimento e o caminho para essa cessação, tem um eco muito forte no que Marco Aurélio e Epicteto já diziam. A ideia de que o sofrimento vem do apego, e que a gente pode se libertar dele, é um ponto de conexão fortíssimo. Além disso, a prática da atenção plena e da meditação, tão presentes no budismo, são ferramentas incríveis para cultivar a paz interior e autocontrole, valores tão caros aos estoicos. E não para por aí. O taoísmo, outra das filosofias orientais que inspiram, traz princípios como a simplicidade, a naturalidade e o famoso Wu-Wei, que é a não ação, ou seja, agir sem forçar a barra, fluindo com a vida. Não te lembra um pouco o desapego estoico do que não se pode controlar? E o conceito de yin e yang para buscar o equilíbrio? Isso tudo bate muito com a ideia de viver em harmonia com a natureza, que é um pilar do estoicismo. É como se, de um lado, os estoicos falassem sobre a virtude de aceitar o fluxo da vida com resiliência, e do outro, os taoístas ensinassem a dançar com esse fluxo de forma suave, sem resistência, encontrando a paz interior na espontaneidade. É uma simbiose interessante de ideias que, embora expressas de formas diferentes, apontam para o mesmo norte, uma vida mais leve e autêntica. Por fim, quando a gente olha para o hinduísmo e o confucionismo, as conexões ficam ainda mais evidentes. No hinduísmo, o Dharma, que é a ideia de responsabilidade moral e dever, e o não apego são conceitos centrais, muito próximos da busca pela virtude estoica. Práticas como yoga e meditação, que buscam o autoconhecimento e a paz interior, são caminhos diretos para o que o estoicismo propõe. Já o confucionismo, com sua doutrina do meio, que prega o equilíbrio e a simplicidade, e a importância de Ren, bondade, e Li, rituais, comportamento correto, mostra como a valorização das relações sociais e a busca por um comportamento virtuoso são universais. Percebe como, independentemente da latitude, a humanidade sempre buscou um caminho para a paz interior, autocontrole e o desapego das amarras que nos impedem de viver plenamente. Que tal agora a gente pensar em como aplicar tudo isso na prática? Aplicação prática. Toda essa conversa sobre estoicismo, minimalismo e filosofias orientais é muito bacana na teoria, mas o que realmente importa é como a gente traz isso para o nosso dia a dia, não é mesmo? O minimalismo, por exemplo, não é só sobre ter menos coisas, é sobre ter as coisas certas, aquelas que realmente importam e agregam valor. Começar é mais simples do que parece. Que tal organizar um cômodo por vez? Pensa naquela bagunça que te incomoda e se joga. Doe o que não usa, venda o que pode ser útil para outra pessoa e reorganize o que fica. E no consumo consciente, a dica é sempre se perguntar: eu realmente preciso disso? Isso vai me trazer alegria duradoura ou é só um impulso momentâneo? Ler livros como A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo, pode dar um empurrão inicial e te ajudar a ver o desapego material como um caminho para a paz interior. E no lado do estoicismo, a aplicação é ainda mais sobre o que acontece aqui dentro da gente. A primeira coisa é reconhecer o que você pode controlar e o que não pode. É libertador, juro. Aconteceu um imprevisto? Em vez de se desesperar, pergunte-se: isso está no meu controle? Se não estiver, use sua resiliência para aceitar e focar no que você pode fazer. Outra dica de ouro é fazer escolhas baseadas nos seus valores, e não na emoção do momento ou na pressão externa. Pensa bem, o que é realmente importante para você? É a sua virtude, sua integridade, sua família? Use isso como sua bússola. A autorreflexão regular também é crucial. Tire uns minutinhos do seu dia para pensar sobre suas reações, suas decisões. Um diário, por exemplo, é uma ferramenta poderosa. O livro Meditações de Marco Aurélio é um baita exemplo de como a autorreflexão pode guiar uma vida. A grande sacada é combinar essas duas filosofias para uma vida mais clara, focada e, principalmente, mais significativa. Pensa só, um espaço físico organizado pelo minimalismo te dá mais clareza para focar no que realmente importa, e uma mente treinada pelo estoicismo te dá autocontrole e a paz interior para lidar com os desafios da vida sem se abalar. Não se trata de buscar a perfeição, mas de buscar o progresso contínuo. É como um treino diário para o seu corpo e para a sua mente,
onde o desapego do supérfluo e o foco na virtude se tornam hábitos. Que tal dar o primeiro passo hoje, escolhendo uma pequena área da sua vida para aplicar esses princípios? Desafios e considerações. É claro que, como em qualquer jornada de crescimento, nem tudo são flores, e as filosofias do estoicismo e do minimalismo também têm seus desafios e pontos que merecem uma olhada mais atenta. No caso do minimalismo, por exemplo, não é incomum ouvir a crítica de que ele pode ser um luxo para poucos. Afinal, desapegar-se de bens materiais quando você mal tem o essencial pode soar como uma ironia, não é? E tem gente que aponta que o minimalismo, às vezes, vira uma nova forma de consumismo, com a busca incessante pelo item minimalista perfeito, o que acaba contradizendo o espírito de desapego. A verdade é que a simplicidade não é sinônimo de escassez, mas de consciência. É importante lembrar que o objetivo não é ter o mínimo de tudo, mas ter o suficiente, o que realmente agrega valor e paz interior, e não se prender a modismos. E a gente precisa entender que essa jornada de autodescoberta, seja com o estoicismo, o minimalismo ou as filosofias orientais, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não tem uma fórmula mágica, um tamanho único que sirva para todo mundo. O que funciona para mim pode não ser o ideal para você, e tá tudo bem. A vida é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Vão ter dias em que autocontrole vai ser fácil e você vai se sentir um Marco Aurélio da vida, e em outros, a resiliência vai ser testada até o limite. E sabe de uma coisa? A perfeição não é o objetivo. O importante é o progresso, é a intenção de ser um pouco melhor a cada dia, de aplicar a virtude nas suas escolhas. Então, ao se jogar de cabeça nesses ensinamentos, tenha em mente que é uma jornada flexível, cheia de nuances. Não se cobre demais, e celebre as pequenas vitórias. O Epicteto já dizia que algumas coisas estão em nosso poder e outras não. Focar no que está no seu poder, sua atitude, seus pensamentos, suas ações, e soltar o que não está, é a chave. Não se trata de seguir um dogma à risca, mas de absorver o que faz sentido para você e integrar esses conhecimentos de forma orgânica na sua vida. É uma construção, tijolo por tijolo, rumo a uma maior paz interior e uma vida com mais propósito. E por falar em propósito, que tal a gente juntar todas essas peças na nossa conclusão? Chegamos ao fim de uma jornada e tanto, explorando como o estoicismo e o minimalismo, de mãos dadas com as filosofias orientais, nos oferecem um mapa para uma vida com mais significado, propósito e, o mais importante, uma felicidade que não depende de bens materiais ou da aprovação alheia. Vimos que a verdadeira riqueza está na virtude, na sabedoria e na nossa capacidade de viver plenamente o presente, com autocontrole e paz interior. É um convite para você olhar para dentro, desapegar do que não serve mais e construir uma fortaleza inabalável na sua mente. A vida é cheia de altos e baixos, mas a resiliência que cultivamos com esses ensinamentos nos permite encarar qualquer tempestade de cabeça erguida, sem perder a serenidade. Agora, eu te pergunto, como você vai começar a aplicar essas sementes de sabedoria na sua vida? Você vai escolher uma área para praticar o desapego do minimalismo? Ou vai se desafiar a exercitar o autocontrole e a resiliência que o estoicismo nos ensina, especialmente quando a coisa apertar? Pense em um pequeno passo que você pode dar hoje para cultivar mais paz interior e viver uma vida mais alinhada com seus valores. Lembre-se, a transformação começa de dentro para fora, e cada pequena ação conta muito nessa caminhada. Que tal continuar essa conversa e aprofundar ainda mais nesses temas que podem, de fato, mudar o jogo da sua vida? Se você gostou do que viu por aqui e quer mais conteúdo que te ajude a encontrar essa força e clareza interior, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nada do que vem por aí e podemos seguir juntos nessa jornada de autodescoberta e bem-estar. O mundo pode ser caótico, mas a sua mente, essa pode ser um verdadeiro santuário de paz interior.